Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pastor Jaime de Moura, do canal A Bíblia Fala. Entra lá no YouTube e se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Eu preciso muito de você. Eu preciso atingir 1000 inscritos, como eu tenho falado aqui, para que eu possa fazer as lives diretamente pelo YouTube, né? E aí eu quero criar um grupo de estudo de perguntas e respostas. Nós já estamos criando uma caixinha de pergunta no Instagram, onde você poderá deixar a sua pergunta em algum tema, algum assunto que você tenha dúvida, e aí posteriormente, depois de cada live, eu vou estar respondendo a sua pergunta, ok? Então entre lá no YouTube, dê o seu like, se inscreva no canal, porque assim você vai estar ajudando o canal para que nós possamos ficar mais robusto. Mais uma vez nós estamos aqui, estamos iniciando a nossa live nesta tarde e, meus queridos, eu até gostaria de não tocar mais no tema que nós estamos falando já. Essa será a terceira live que nós estaremos praticamente abordando o mesmo tema. Mas em primeiro lugar eu gostaria que você se sentisse abraçado por mim, aonde você estiver. Nós, mais uma vez, a gente vai falar dessa guerra, e você já deve ter ouvido falar muito sobre guerra santa, né? Essa guerra é uma guerra santa. Não existe guerra santa, né? Toda guerra é um horror, é sangrenta. São pessoas que morrem dos dois lados, né? Pessoas que morrem dos dois lados. Então, não existe guerra santa, é uma guerra sangrenta mesmo. E eu não quero aqui, nós não queremos, né? Nós não queremos praticar aqui uma escatologia especulativa, não que a gente fique tirando proveito em cima desse conflito. O objetivo não é esse, né? Nós não queremos praticar aqui uma escatofobia em cima da guerra, tirar proveito, não, que arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, trazer assim o tipo de um terrorismo em cima das pessoas, além do terrorismo ali do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Não é esse o nosso objetivo. Mas o que nós temos que entender, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que Israel está sobre os holofotes, né? Israel está sobre o olhar da humanidade. O mundo está olhando para Israel. Agora, Israel está em evidência. Eu sempre tenho falado aqui que enquanto a igreja está pregando o evangelho, em Israel está se cumprindo as profecias. Israel é o grande sinal da segunda volta de Jesus. Desde que Israel foi plantado na sua terra, foi reconhecido como nação, no dia 14 de maio de 1948, Israel é o super sinal da segunda volta de Jesus. E interessante que nós realmente somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque nenhuma geração no passado viram
essas profecias serem cumpridas tão de perto como nós estamos vendo. Nós não estamos lá, mas através da televisão, né, da mídia, nós estamos assistindo, nós estamos acompanhando. Então, contra fato, não existe argumentos, né? Contra fato não existe argumento. A guerra está ali, o conflito está ali, e é uma guerra atípica, porque Israel no momento, quero deixar bem claro que no momento, Israel ainda não está em conflito com nenhuma nação, com nenhum país. Israel está em conflito com um grupo terrorista chamado Hamas, no sul de Israel, e também está já em Passos Largos, começando um outro conflito do lado do norte com o Hezbollah. E Israel está, eu tenho dito aqui, numa situação muito difícil, né? Muito difícil, porque Israel tem que fazer as incursões dentro de Gaza, protegendo o povo civil, protegendo os estrangeiros, protegendo os reféns, que está na mão dos terroristas, do Hamas. Então é uma incursão muito perigosa, né? Seria como a gente entrar no mato e começar a procurar serpente sem poder vê-las, né? E de repente ela dá uma picada no nosso pé. Às vezes a gente sabe que Deus está no controle de tudo isso, Deus está no comando de tudo isso. Esse conflito é profético. Toda a guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sempre teve um estopim. Sempre teve uma desculpa, né? Um motivo para que surja uma grande guerra de grande escala. E nós podemos analisar que o estopim dessa Terceira Guerra Mundial, que o mundo chama de Terceira Guerra Mundial, o estopim dela realmente esses 2 ou 3 ou 4 ou mais grupos terroristas, né? O estopim dela é que o Hamas está defendendo a criação do Estado palestino. O Estado palestino já houve um acordo desde 1990 para que o Estado palestino fosse criado. Israel cedeu a faixa de Gaza, né? Desocupou a faixa de Gaza, retirou todos os seus cidadãos de lá, todo cidadão israelense foi retirado, para que o processo de paz pudesse ter andamento. Mas o Hamas não quer isso, o Hezbollah também não quer isso. Eles querem a extinção do Estado de Israel, eles querem varrer Israel do mapa, né? E nós assistimos no dia 7 de outubro do mês passado, o Hamas invadiu o território de Israel e fez reféns, matou pessoas, enfim, fez um terrorismo ali, e em cima disso Israel agora faz esses ataques lá na faixa de Gaza para defender o seu território e defender o seu cidadão e defender o direito de existir como nação. Mas nós temos que entender uma coisa. Na Bíblia, Israel é o pré-requisito para o cumprimento das profecias e a volta de Jesus, né? A Bíblia fala que Israel seria odiado por todos os povos, por causa do nome de Deus. Aliás, a palavra Israel, para quem não sabe, significa aquele que luta com Deus, né? Deus mudou o nome lá de Jacó, começando
a escolha de Deus começou com Abraão, depois Isaac e depois Jacó, né? Então Deus muda o nome de Jacó, naquela luta lá no Vale de Jaboque, Deus muda o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E Israel tem travado desde os primórdios da sua existência, Israel tem travado luta e mais lutas, né? Com diversos povos, diversas etnias. Essa tem sido a trajetória de Israel ao longo da sua existência. E por que nós estamos falando muito sobre Israel? Porque Israel está em evidência, Israel está sobre os holofotes. Eu disse aqui, meus queridos irmãos, que não tem nenhuma profecia no Velho Testamento relacionado à igreja. Não existe. Essa semana um pastor até me perguntou se já estava começando as dores de parto para a igreja. E eu disse não. As profecias não se relacionam à igreja. Está começando as dores de parto para Israel, que a profecia é para Israel. A igreja ela tem prazo de validade. Ela apareceu misteriosamente no Pentecoste e vai desaparecer misteriosamente no arrebatamento da igreja, né? Ela aparece misteriosamente. A igreja é um mistério e muita gente não entende isso, né? Está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24, a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo, mais precisamente, vai falar que a igreja é um mistério que esteve oculto em todas as outras eras, né? Nenhuma era teve a revelação da igreja, porque era um mistério que estava escondido no coração de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala assim, mas a mim, né, que sou o apóstolo mais pequeno, né, me foi revelado esse mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Esse mistério esteve oculto, que é a igreja. Nós não somos povo de Deus, meus queridos irmãos. O povo de Deus é o povo de Israel. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, existem várias profecias, todas elas estão fixadas na nação de Israel. A igreja, ela tem um período aí de comprimento de 2000 anos, mais ou menos, né? Já está com quase 2000 anos. E a igreja, ela tem prazo de validade, ela está estipulada na Bíblia em 7 eras da igreja. Nós estudamos muito pouco as eras da igreja, o período da igreja, né? Que seria em 7 fases, 7 períodos, ou 7 tempos, ou 7 eras, começando com a igreja de Éfeso, que é a igreja de Pentecoste, e vai terminar lá com a igreja de Laodiceia, culminando com as 7 eras da igreja, e a partir daí a igreja vai ser arrebatada. Jesus falou sobre isso lá no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 24, Jesus falou que Jerusalém seria pisada, né, pelos gentios, por um tempo, até que se completasse o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é um tempo político, né, compreendendo 4 reinos do sonho de Nabucodonosor, ali em Daniel, no capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho, tem visões, e ele viu 4 grandes reinos gentílicos se levantar sobre a terra, emergir sobre a terra. O primeiro reino era o seu próprio reino, que era a Babilônia, né? Depois os medos e os persas, depois a Grécia e, ultimamente, o Império Romano, né? Então, são os 4 reinos gentílicos. Está profetizado, Jesus profetizou ali em Lucas 21, 24, que Jerusalém seria pisada, seria visitada. No decurso desses
4 reinos que haveria de se emergir sobre a face da terra. E nós sabemos que Jerusalém hoje, para lá emerge o maior fluxo de turista do mundo. Ela é uma cidade que está no centro da terra e que ela tem um fluxo de turismo muito grande devido a toda a sua história, né? E a história de Jerusalém é a própria história de Israel. É a própria história de Israel. Quem construiu o templo, né? Que é muito visitado ali? Salomão, um judeu, né? Davi, Salomão, né? Então, o povo de Israel ele está relacionado à história de Israel, à história de Jerusalém, e existe uma profecia na Bíblia sobre Jerusalém. Um dos empecilhos do acordo de paz para a criação do Estado palestino é justamente Jerusalém. Por quê? Porque os palestinos eles querem Jerusalém como capital, né? E Israel não abre mão de Jerusalém como capital, porque ali em Jerusalém está profetizado um trono, que é o trono de Davi, né? O trono de Davi, e quem vai reinar sobre esse trono é Jesus, o descendente de Davi, o filho de Davi, né? Jesus que vai, no milênio, ele vai reinar no trono de Davi em Jerusalém. Então, Deus fala que eis que vem dias, no capítulo 12 do livro de Zacarias, que eu colocarei Jerusalém como uma pedra pesada, né? Como um cálice de tontear, como um copo de pinga, vamos falar aqui no português, claro, como um copo de cachaça, que a pessoa bebe. Você já deve ter encontrado pessoas na rua cambaleando para lá e para cá, né? Tonteando. Está tonto porque tomou 1, 2, 3 copos ou até às vezes uma garrafa de cachaça. E é isso que Deus falou, que ele colocaria Jerusalém nessas condições, nesses últimos dias. E ele falou também que colocaria Jerusalém como uma pedra pesada, né? Todos aqueles que tentassem mover essa pedra, mexer com essa pedra, seria espedaçado, né? Seria ferido. Então, Jerusalém hoje realmente é um peso pesado para as nações. Há uma dificuldade muito grande quando a ONU senta na mesa para discutir a criação do Estado palestino. Porque, na realidade, por que existe uma dificuldade para criar o Estado palestino? Porque o Estado palestino não existe. Nunca existiu e não existe. O Estado palestino não existe. Não existe uma cultura palestina, não existe uma moeda palestina, não existe uma língua palestina, né? Os palestinos são árabes, né? Eles são ismaelitas, eles são árabes, são descendentes de Ismael, são árabes. Eles nunca foram o dono daquela terra ali. Aquela terra pertence a Israel, e a ONU, para fazer justiça, a ONU teria que pegar a Bíblia, né? Estar com a Bíblia na mão, porque na Bíblia nós vamos encontrar a porção de terra que Deus deu a Abraão, e os israelitas são descendentes de Abraão. Então, na Bíblia está todo o termo, né? Do território que Deus deu para Israel. E para que vocês tenham uma ideia, Israel ocupa 13%, hoje ocupa 13% de todo o território que Deus deu para Israel, né? De todo o território que Deus deu para Israel. Mas essa terra era de Israel? Não, essa terra era de Deus. Deus fala lá que a terra era dele e que ele daria a Israel. Mas nós vamos ler um texto aqui em Amós, Amós 9, a partir do versículo 11. Nós vamos ler aqui Amós 9,
Amós 9, a partir do versículo 11, nós queremos ler aqui. Sobre a restauração espiritual de Israel. Diz aqui, Amós 9:7: Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cafar, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada aos que dizem não. Se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a tenda de Davi que caiu, e tamparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e reedificarei como nos dias da antiguidade. Então Deus fala que naquele dia, que eram nossos dias, Ele vai tornar a levantar a tenda de Davi, a casa de Davi, E assim como foi na antiguidade, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa a uva ao que lança a semente, e os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão. E os plantarei na terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor. Então, aqui, a Bíblia fala, Deus fala, que ele vai vir dias que ele vai remover o cativeiro de Israel. Israel esteve no cativeiro de Babilônia, Israel esteve no cativeiro romano, e depois disso, no ano 70, Israel foi disperso para todas as nações, mas Deus fala que chegaria um dia que Deus vai tirar esse cativeiro de Israel e que eles vão ser reedificados novamente na terra deles, As cidades assoladas, e nelas habitarão. A cidade assolada, porque essas cidades ficaram desertas, ficaram assoladas por quase 2000 anos, mas depois eles voltaram. Então existe uma promessa aqui, que depois que eles voltassem, eles plantarão as vinhas, Eles plantariam novamente lá, eles beberiam o seu vinho, e eles fariam pomares e comeriam do seu fruto. Israel hoje, aquele deserto árido, que não produzia nada, absolutamente nada, por quase 2000 anos, hoje é um jardim. Israel hoje produz tâmaras, maçã, frutas de várias espécies, pimentão, melão, E essas frutas são exportadas para o mundo todo. Israel é um grande exportador de frutas, principalmente para os países europeus. E essa profecia aqui, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. E olha o que diz aqui, e Deus está falando assim, e os plantarei na sua terra. Deus está falando que vai plantar, vai levar eles novamente para a terra deles, depois desse longo exílio, Depois desse longo exílio, depois dessa longa diáspora, depois dessa longa dispersão, que já dura quase 2000 anos,
Deus fala que Deus levaria eles de volta novamente para a sua terra, né? E que eles nunca mais seriam arrancados de lá, seriam tirados da sua terra. Isso é uma palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Diz aqui, Amós 9,15: e os plantarei na sua terra. Então, se Deus que está falando que a terra é deles, quem pode dizer ao contrário? É Deus que está falando. Olha, eu vou plantar eles na terra deles, porque Deus deu essa terra para eles, né? E diz assim: e não serão mais arrancados. Existe a profecia que eles não seriam mais arrancados lá da terra deles. É interessante que existe profecia lá no livro de Zacarias, né? Se a gente acha aqui com mais facilidade, de Zacarias, que Deus colocaria eles como um braseiro ao redor de povo, ao redor da onde eles habitam, né? Vamos ver se eu acho aqui. Deus fala aqui, ó, e sobre Zacarias 12, nós já falamos aqui sobre a pedra pesada, nós já falamos sobre o copo de tontear, e Deus fala aqui sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém: derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigento, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por um primogênito. Então, existe uma profecia de retorno do povo de Israel para a sua terra, e lá, eles que rejeitaram Jesus veio para os seus, e os seus não o aceitaram, é lá que eles vão aceitar Jesus novamente, né? Eles vão aceitar Jesus novamente. A Bíblia fala que eles olharão para Jesus, a quem eles transpassaram, e eles então vão chorar amargamente, como se chora por um unigento, e eles vão aceitar Jesus. Eles vão aceitar Jesus naquele dia. Eles vão aceitar. Mas por que Deus fez com que Israel retornasse para a sua terra? Porque é só lá na terra de Israel que eles vão ter um encontro com Jesus, ter um encontro com o Messias. Não é no Brasil, não é na Alemanha, não é no Paraguai, não é no Uruguai. O único lugar determinado pela Bíblia que Israel vai ter um encontro com o Messias, vai ter um encontro com Jesus, é no seu território, é na sua terra. É lá que eles vão ter um encontro com Jesus. Eu não, você também não. Está vendo a diferença entre a igreja e Israel? Há uma diferença, meus irmãos. Há uma distinção entre a igreja e Israel. Eu não tive que subir para Jerusalém para aceitar Jesus um dia. Você também não. Você aceitou aonde você está. Se você está no Brasil, você aceitou no Brasil. Os paraguaios aceitou lá no Paraguai. Os uruguaios aceitou no Uruguai. Os argentinos aceitaram lá na Argentina. Por quê? Porque nós somos gentios. Nós somos gentios. Nós somos os gentios. Gentios são as nações. São as nações que formamos o corpo de Jesus. Nós somos a igreja, não somos israelitas, né? A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram. Quem eram os seus? Os judeus. Eles não aceitaram Jesus até hoje. E todo esse sofrimento que Israel está passando nesse momento é justamente por eles não terem aceitado Jesus ainda. É justamente. Existe aí eu já vi vários pregadores dizendo que a igreja também entra no milênio, né? Eu não vou entrar em detalhe porque é um assunto que demanda muito tempo, mas o milênio, segundo o que eu tenho
estudado, é para Israel, porque vai ser o governo de Cristo durante 1000 anos, né? Eles que não aceitaram, eles vão aceitar Jesus e a partir daí vai se entrar no milênio. Mas olha meus irmãos, que interessante a palavra de Deus, né? É por isso que eu gosto da palavra de Deus. Num momento como esse, numa live como essa, é rápida, a gente não pode ficar aqui muito tempo, eu não posso prender vocês muito tempo, eu já estou quase terminando a live. Eu não ia fazer nem live hoje, porque eu estou com uma série de dificuldades, eu estou com a minha irmã doente, a minha esposa também não passou bem ontem, não está muito bem ainda, então não ia nem fazer live hoje. Mas a gente não aguenta, né? Eu tem dia que eu não aguento ficar sem vir aqui, sem dar uma palavra e sem falar com vocês, sem falar com vocês, né? Mesmo eu não conhecendo vocês que estão aí do outro lado, mas eu já aprendi a amar vocês, principalmente aqueles que estão me acompanhando ao vivo agora e aqueles que vão assistir a live posteriormente, né? Que Deus possa te abençoar aonde você estiver. Eu já recebi mensagem do Canadá, já recebi mensagem da Alemanha, da Inglaterra, né? De pessoas que já visualizaram o canal, olhar no canal e entrar em contato comigo. Então é muito gratificante a gente estar aqui falando com vocês nesse momento. Mas eu quero ler uma palavra aqui. Primeiro nós lemos lá que Deus disse, Amós 9:15, que Deus disse que Ele ia plantar novamente. Plantar, quando você planta uma coisa, essa coisa nasce, né? Quando você planta uma semente no solo, vai nascer alguma coisa. Se for manga, vai nascer manga. Se for abacate, vai nascer abacate. Se for laranja, vai nascer laranja. É Deus que falou, que Deus disse que ia plantar Israel novamente na sua terra. Por que Deus está falando que ele ia plantar? Porque Israel, o símbolo de Israel, o emblema de Israel, é uma figueira. É uma figueira. A gente pode olhar lá para Mateus 24:32, Jesus falou: olhai para a figueira. Quando a gente quisesse saber o que queria acontecer nos últimos dias, quando a gente quisesse saber sobre a brevidade da volta de Jesus, Jesus profetizou e disse: olha lá para a figueira lá, né? Olha para a figueira, Mateus 24:32, olhai para a figueira, quando os seus ramos estiverem tensos, estiverem verdes, sabei que o verão está próximo. E Jesus estava falando, quando eles brotarem novamente, porque Deus vai plantar eles na terra deles, vocês ficam sabendo que está próximo. Não vai passar aquela geração sem que tudo aconteça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não vai passar aquela geração que forem plantadas na sua terra, na terra de Israel, até que eu volte. Essa é a geração. Qual é a geração da volta de Jesus? É a geração da figueira que está plantada hoje em Israel. Ela está plantada lá em Israel. Foi Deus que plantou, né? E eles nasceram. No dia 14 de maio de 1948, essa semente que Deus plantou, está profetizado em Amós 9:15, ela rebentou. Houve um rebento. Nasceu uma nação, nasceu uma figueira. Foi por isso que Jesus disse, olhai para a figueira, nasceu uma figueira. E Jesus disse que essa geração não passaria sem que tudo acontecesse. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Interessante, como que poderia, né? Como que poderia nascer uma nação num só dia? No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, a Bíblia diz assim, poderia, né? Um ponto de interrogação, nascer uma nação num só dia? Aí diz assim, Sião esteve de parto, né? Esteve grávida, lá acho que Jeremias 4 fala da parípola, né? Da mulher grávida, né? Então, Sião esteve de parto, mas já deu a sua luz. Qual a luz que Sião deu, meus queridos irmãos?
Qual a luz que Sião deu? Os sionitas são israelitas, são de Sião, terra de Abraão, né? Qual a luz que Sião deu? A luz que Sião deu foi a nação de Israel. O próprio texto explica. Poderia nascer uma nação num só dia? Está a Bíblia explica a Bíblia. Nós não temos como correr da palavra de Deus. Não temos, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, Sião esteve de parto, né? Mas já deu a sua luz, né? Vamos falar aqui o português claro. Já pariu, né? Já deu a luz, e lá está plantada uma nação. Pastor, quando que aconteceu isso? No dia 14 de maio de 1948. É dessa figueira que foi plantada lá na terra, que Deus falou que ia plantar Israel na terra, que nós estamos falando nessa tarde. E olha aqui, e Deus disse que eles seriam plantados na terra para nunca mais serem arrancados, serem tirados de lá. Israel já foi tirado várias vezes da sua terra, né? Essa terra ficou lá quase 2000 anos, deserta, sem habitantes, né? Mas eles voltaram em 1948 e passaram a habitar na terra. Eles foram plantados novamente. Deus falou que Deus ia plantá-los para que nunca mais eles fossem arrancados, para que nunca mais eles fossem tirados de lá. Então não vai ser o Hamas que vai tirar Israel de lá, não vai ser o Hezbollah que vai tirar Israel de lá, não vai ser as nações que vão tirar Israel da sua terra, não vai ser, porque eles estão plantados lá por Deus. Deus foi que plantou a nação de Israel lá, foi Deus que plantou. E olha bem o que Deus fala aqui, que naqueles dias, o que eles seriam e o que eles estão sendo hoje. Diz aqui, Zacarias capítulo 12, versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, porém os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, à direita e à esquerda, e consumirão a todos os povos em redor de Jerusalém, e será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Então Deus está falando, olha, naquele dia que eu plantar Israel novamente na sua terra, eu vou colocar eles como um braseiro, como uma tocha de fogo, né? Um braseiro nunca se apaga, como uma tocha de fogo, como um fogo ardente ao redor de Jerusalém, ao redor de todas aquelas nações que estão ali. Israel seria um fogo ardente. Veja bem, o Hamas foi mexer com fogo, né? Eles foram lá no dia 7 de outubro, atacaram Israel, mexeram com fogo. Olha como que Gaza está ardendo, meus queridos irmãos. Olha para Gaza nesse exato momento. Quando você deixar de assistir essa live, entra lá na CNN, assiste a guerra, você vai ver que Gaza está coberta por um fogaréu. O fogo está ardendo porque eles mexeram com fogo, foram mexer com fogo. E Deus falou que ia colocar eles como uma brasa ardente, como um fogo, né? E eles iam consumir todas aquelas nações em redor de Israel. Quem mexesse com eles, Deus não está falando que eles iam atacar ninguém. Israel não ataca ninguém. Israel quer paz. Jerusalém quer dizer a cidade da paz. Eles não querem guerra com ninguém. Eles estão defendendo o direito de existir. Mas Deus disse que quando eles fossem atacados, eles seriam um braseiro. E eles iam consumir todos os povos ao seu redor. Nós sabemos que ali ao seu redor, no Oriente Médio, existe um mosaico de 23 nações árabes ao redor de Israel. E nesses quase 75 anos de existência do Estado judeu, já houve 6 guerras, né? 6 guerras. E todas essas guerras foram vencidas por Israel. Até quando Israel não tinha nem exército ainda, né? As nações árabes atacaram Israel, essa guerra durou 6 dias.
se fala na Guerra dos 6 Dias, né? Israel venceu, cumpriu-se esse versículo aqui: o braseiro os abrasou, né? Os arrasou, os acabou, os consumiu, né? Eles foram consumidos pelo braseiro, pelo fogo, porque Deus disse que naquele dia Deus colocaria o chefe de Judá, né, como uma brasa ardente. Israel tem sido uma brasa ardente para as nações que provoca Israel. Israel tem o exército mais sofisticado do mundo. Israel tem lá o aerodrome, né, de ferro, que é capaz de destruir os foguetes do Hamas, do Hezbollah, que são lançados para Israel. Mas eles inventaram agora uma outra arma mais sofisticada do que o aerodrome, mais sofisticada, né? Que consegue em segundo detectar os foguetes e destrói foguete, destrói avião em questões de segundo. É a laser, né? É a arma mais potente do mundo. O mundo se assustou agora há cerca de 15 dias, quando Israel apresentou a potência dessa arma, né? Dessa arma sofisticada, que Israel acaba de assustar as nações. Como que uma nação menor do que o estado de Sergipe, um país tão pequeno, pode assombrar o mundo? Como que o mundo todo agora está preocupado, está voltado para Israel? Sabe por quê? Porque enquanto Israel não tiver paz, o mundo não vai ter paz. Essa é a grande realidade. Enquanto Israel não tiver paz, o mundo também não vai ter paz. A ONU está lá reunida, eles estão fazendo reuniões e mais reuniões diuturnamente, e eles não conseguem chegar a uma solução, eles não conseguem resolver esse problema, porque eu já disse aqui que esse problema é um problema espiritual, esse problema não é um problema político, esse problema é um problema do grande conflito cósmico entre Deus e Satanás. É Satanás que quer destruir Israel, porque Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus. Se Satanás conseguir exterminar Israel como o Hamas quer, tirar Israel do mapa, aí Satanás prova que Deus não existe. Satanás prova que Deus não existe, porque Deus está dizendo que ele ia plantar Israel lá e Israel jamais seria arrancado da sua terra. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus, não é uma promessa minha, não é uma promessa de ninguém, mas é uma promessa do Todo-Poderoso, né, de Israel. Então, eles estão lá como um facho, né, entre gavelas, à direita e à esquerda, e eles vão consumir todos os povos ao redor. Olha que profecia, olha que profecia. Essa profecia está se cumprindo nos nossos dias, Isso faz parte, meus queridos irmãos, isso faz parte da restauração espiritual de Israel. A restauração de Israel, quando Deus plantou Israel lá na terra deles, ela aconteceria em 2 fases. A primeira fase foi a restauração nacional. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Aconteceu a restauração nacional de Israel, mas está faltando ainda a restauração espiritual de Israel. O que é a restauração espiritual de Israel? Israel vai receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, assim como nós recebemos no Pentecostes, eles vão receber. Olha o que a Bíblia diz aqui, sobre a casa de Davi, Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu Espírito, Espírito de graça e de súplica, né? Eles vão suplicar, eles vão chorar, eles vão se arrepender, eles vão estar contristados, eles vão estar tristes pelo fato de Jesus ter vindo e eles não ter aceitado Jesus naquele momento oportuno, né? No dia que Jesus visitou eles não aceitaram. Eles não aceitaram, mas eles vão aceitar. Isso não quer dizer que eles não vão aceitar Jesus
nesse momento. E toda essa guerra, todo esse conflito faz parte do processo de restauração espiritual de Israel. Porque a restauração espiritual de Israel, meus irmãos, ela é muito difícil, né? Vai existir muita dificuldade, por quê? Porque Israel está com seu coração endurecido. Então eles vão ter que passar por um sofrimento muito grande para eles correrem para o braço de Deus, porque caso contrário eles não vão correr para os braços abertos de Jesus, né? Então eles vão passar ainda pela grande tribulação. No livro de Jeremias, no capítulo 30, no versículo 7, a Bíblia fala da angústia de Jacó. A angústia de Jacó. A angústia de Jacó é a grande tribulação, que Deus fala nela também. Apocalipse 3,10, Deus fala para a igreja: assim como guardasse a palavra da minha paciência, eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo e sobre aqueles que nele habitam. Então, nós temos uma profecia de que nós seremos guardados dessa grande tribulação, mas Israel vai passar por essa grande tribulação para que a restauração espiritual deles aconteça. E aí a Bíblia fala que eles olharão para Jesus depois da grande tribulação, depois de serem enganados pelo anticristo, que eles vão fazer um acordo com o anticristo, e o anticristo vai sentar no templo, vai profanar o templo e vai se portar como Deus, e aí eles vão ver que eles foram enganados. Então eles vão olhar para Jesus, né, a quem eles transpassaram, e a Bíblia fala que eles olharão para Jesus e eles chorarão amargamente, como se chora por uma criança, e aí sim haverá aquele evento tão esperado, aquele encontro tão esperado, quando Israel vai aceitar Jesus, vai entrar no milênio, vai experimentar o governo messiânico por mil anos. E aí sim, aí a Bíblia diz que virá novos céus e nova terra. Que Deus possa nos abençoar como igreja do Senhor. Vamos orar por Israel. A Bíblia fala que nós devemos orar por Israel, nós devemos orar por Jerusalém. A Bíblia fala que nós devemos amar Israel. Nós devemos amar Israel, que prosperarão, serão prósperos, serão abençoados aqueles que oram por Jerusalém. Você lembra? Você lembra quando Deus... Você já leu lá? Você já leu lá? Eu não estou falando que você lembra porque você esteve lá quando Deus escolheu Abraão, não. Estou falando que você lembra porque você já deve ter lido o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus se revela a Abraão, Deus chama Abraão e Deus fala: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da parentela e você vai para uma terra que eu te mostrarei. É essa terra, pela posse dessa terra que eles estão brigando. E Deus fala: você vai para uma terra que eu te mostrarei, porque Deus daria aquela terra para Abraão. E Deus prometeu: eu far-te-ei uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande e poderosa nação. Grande e poderosa nação. E eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Então, meus queridos irmãos, vamos orar por Jerusalém, porque Deus vai te abençoar. É uma promessa de Deus, de bênção e de maldição. De bênção e de maldição. De bênção para aqueles que abençoarem Israel, para aqueles que orarem por Israel, para aqueles que estiverem junto com Israel nesse conflito, para aqueles que estiverem orando por Israel nesse conflito, para que Deus possa dar livramento para o seu povo. Não que as nossas orações vai impedir ou vai fazer com que as profecias não sejam cumpridas. Mas nós devemos orar pelo livramento de Israel. Nós devemos orar pelo sofrimento de Israel. Pelo sofrimento de Israel. Meus irmãos, eu sou conhecedor das profecias, eu ministro nessa área
fazendo palestras há mais de 30 anos. Então eu conheço muito bem as profecias. E eu sei, eu tenho consciência que as minhas orações não vai reverter o plano de Deus de forma nenhuma. Não vai mudar as profecias. Mas a minha obrigação é orar por Israel. Porque se nós tirarmos Israel da Bíblia, não sobra nada. Não sobra nada. Deus usou cerca de 40 profetas, 40 homens, para escrever a Bíblia. Para escrever, que nós chamamos hoje, do Velho e do Novo Testamento. O Espírito de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever as Escrituras Sagradas. E Amós 2,7 diz assim, que certamente o Senhor, Amós 3,7, perdão, a Bíblia diz assim, que certamente o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar aos seus santos, aos profetas. E tudo que nós temos nas Escrituras foi revelado por Deus aos seus profetas. Foi revelado por Deus aos seus profetas no passado. Eles foram inspirados por Deus para nos trazer as Escrituras, todas as profecias, tudo aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos hoje com a nação de Israel, que nós não podemos negar. E aí a Bíblia diz que, lá em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. E aí nós vamos lá para Hebreus 1:1, e aí a Bíblia diz que antigamente Deus falou aos nossos pais, pelos seus servos, os profetas, mas a nós, nesses últimos dias, nos tem falado através do seu Filho. Então João não é o autor do livro de Apocalipse. João é o escritor. Jesus ditou, Jesus falou e ele escreveu. Então, Deus nos tem falado através do seu Filho. E o que o seu Filho falou? Em Mateus 24:32, que nós devemos olhar para a figueira, olhar para Israel. Quando os seus ramos estiverem tensos, quando eles brotassem, quando os ramos estivessem verdes, seria o verão. E não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse, sem que a volta de Jesus acontecesse. Então, a volta de Jesus, meus queridos irmãos, é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos nos últimos segundos da volta de Jesus. Então, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar. Eu vou me dirigir aos pastores agora, porque muitos pastores praticam a teologia da substituição, de que a igreja substituiu Israel. Não faça isso, meu querido. Não faça isso. Isso não é de Deus, Não é de Deus. A igreja, há uma distinção entre igreja e Israel. Não tem uma disputa, não é um campeonato entre a igreja e Israel. Não é. Enquanto em Israel está se cumprindo as profecias, a igreja está pregando o Evangelho, e nós devemos pregar um Evangelho de transformação, que transforme as pessoas a terem um verdadeiro relacionamento espiritual com Deus, independente de quem estiver no poder. É por isso que o apóstolo Paulo falou que nós devemos orar pelas nossas autoridades constituídas, para que nós tenhamos uma vida quieta e uma vida sossegada. E olha que quem matou o apóstolo Paulo, mandou decapitar o apóstolo Paulo, foi Nero, e o apóstolo Paulo mandou orar por ele. Então vamos orar pelo nosso país. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Deus de Israel possa ser também o Deus do Brasil, o Deus da nossa nação. Fique com Deus. Fique com Deus. Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar.